veio trabalhando essa mensagem, né, para hoje. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, né, mais uma vez. Amém? E essa mensagem, assim, é muito, essa palavra, né, esse texto da Bíblia, ela marca muito minha vida, porque marcou a vida de um traficante que foi transformado por essa palavra e hoje é um pastor e lidera 3 casas de recuperações lá no Nordeste. Tudo aconteceu no Rio de Janeiro, mas ele entrou numa igreja e a história começou quando o pastor falou assim: hoje vou pregar sobre um camarada que enganava todo mundo, chamado Zaqueu. Eu quero falar sobre Zaqueu nessa noite. Amém? E isso mudou aquela história, mudou aquela vida. E eu creio que hoje também o Senhor vai trazer ao nosso coração algo para edificar a nossa vida, algo para acrescentar. Amém? Deus todo dia tem coisa nova para nós, irmãos. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Aquele homem que era fazia tudo errado na vida dele. Quando ele ouviu falar, o pastor contando que ele ia contar a história de um homem que driblava todo mundo, que enganava todo mundo, que usurpava, que nos dias de hoje era considerado difícil de conviver, né? Aquele homem falou assim: será que é pior do que eu? Vou escutar essa história, né? E aí começou a mudança da vida do Renato. Perdão. Pode ficar sentado. E no capítulo 19 de Lucas diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a bendita palavra do Senhor que eu venho diminuir mais uma vez, o Senhor cresça. Hoje nós louvamos alguns hinos referentes à casa, né? Falando de casa, né? Cria em mim, ó Deus, né? Faz de mim uma casa da tua habitação, né? Faz do Senhor, faz de mim um lugar que o Senhor gosta de estar, não é verdade? E é interessante que a Bíblia diz em Isaías 59:2 que as nossas transgressões, ela faz separação entre Deus e o homem, né? Então a única coisa que tira a pessoa da presença de Deus, ou Deus da presença da pessoa, chama-se pecado, né? É a única coisa, né? E o pecado, ele traz consequências. O pecado, ele pode ser bom para a carne, mas o pecado tem cheiro. É interessante assim como Jesus, ele passava por ali, e nos versículos anteriores diz que ele, no capítulo anterior, no 18, no final do capítulo, fala que Jesus estava passando por ali, e um certo homem chamado Bartimeu, ele ouvia que a multidão, ouvia que alguma coisa estava acontecendo, porque não podia ver automaticamente, por ser cego. Mas ele perguntou: o que está acontecendo? E eles disseram: olha, está passando Jesus de Nazaré. Bartimeu começa a gritar ali na estrada de Jericó.
Jericó significa pecado. Jericó significa cheiro de pecado. Jericó significa idolatria. Por isso o Senhor mandou acabar com aquela cidade. E aqui, o cego Bartimeu ouve a multidão e começa a clamar pelo nome do Senhor. Não é verdade? Até os discípulos queriam impedir Bartimeu clamar. Mas quanto mais tentava impedir Bartimeu, mais Bartimeu gritava. Mais Bartimeu clamava pelo nome do Senhor. Amém? De maneira que o Senhor parou, mandou chamar o cego e perguntou: o que você quer que eu te faça? O cego falou assim: eu quero enxergar. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E a notícia correu. Por isso agora Zaqueu, um homem rico, um publicano, um cobrador de impostos, defraudava as pessoas, não era honesto, não tinha uma balança justa, mas ele ouviu que tinha alguma coisa acontecendo através desse homem Jesus de Nazaré. E despertou nele uma curiosidade. Tal que ele corre. Mas o que acontece? A multidão caminhava com Jesus. A multidão impedia que Zaqueu chegasse até Jesus. Como a multidão muitas vezes impede você chegar até a sua bênção. A multidão de problema, a multidão de pecado, a multidão de controvérsias, a multidão de conversa no seu ouvido impede você ter um relacionamento com Deus. A multidão queria impedir uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Mas ela não se conteve, não se reteve na multidão, mas ela foi, prostrou diante do Senhor, foi, imagina, engateando, como dizem, né? E chegou e tocou na orla de Jesus, e aquela mulher com fluxo de sangue foi curada. Amém? Nós não podemos conter com isso. Primeiro passo, irmãos, nós temos que quebrar as rotinas da vida. Temos que quebrar os paradigmas, quebrar os preconceitos. Não é verdade? Zaqueu, ele tinha tudo para desanimar. Primeira coisa, ele tinha uma vida que muitos homens naturais querem ter. Ele tinha uma vida que muito homem natural quer ter boa casa, ter bom salário, ter uma família ali para cumprir o ritual, não é verdade? Muito homem natural tem isso, só para aparecer, só para mostrar a aparência. Né? Mas algo despertou no coração de Zaqueu. Algo veio no coração de Zaqueu e ele falou assim: eu preciso ver esse homem, eu preciso enxergar esse homem, eu preciso ver o que está acontecendo com ele. Meu irmão, quando você quer se aproximar de Jesus, Ele é o primeiro interessado em você. Quando você quer se aproximar de Jesus, Ele é o primeiro interessado em você. A Bíblia diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor falando. Então, quando você quer voltar para o Senhor, Ele é o primeiro a fitar os olhos em você. Ele é aquele que sonda os corações, a mente. Ele é aquele que sabe qual é a intenção de cada coração que está aqui nessa noite. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha uma estatura pequena, resumindo, ele era baixinho. Ele tinha uma estatura pequena, e de repente ele não consegue ver Jesus. A multidão é multidão, não são 10, 15 pessoas, era muita gente. E Jesus no meio, a multidão ao redor dele. E agora Zaqueu, ele olha, a única coisa que ele vê é um sicômoro. O sicômoro é uma árvore que produzia frutos para porcos. Sicômoro é uma árvore que tinha muitos espinhos. Eu fico imaginando alguma coisa parecida com aquelas árvores que tem no meio da Pedro II ali, que produzem umas frutas tipo, falam frutas de lobo, que certa época do ano solta uma plana parecendo um algodão, e ela é toda cheia de espinho no caule dela. Eu fico imaginando esse sicômoro como aquela planta ali, como aquelas árvores ali. E aquele homem não mediu esforços. Meu irmão, a sua bênção é você que tem que conquistar. A nossa bênção é por esforço. Você está aqui e com certeza tinha coisa melhor para você fazer aos olhos naturais. Às vezes o cansaço queria te deixar em casa. É verdade ou não? O comodismo. Não, a gente tivemos 4 dias de culto abençoado, eu posso ficar 4 semanas sem vir à igreja. Tem uns que pensam assim. Mas quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais compromisso com Deus você tem, mais Deus vai te abençoar. Mas, amém? Em Malaquias 3,18 diz assim: então verão outra vez entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Então, meu irmão, tem diferença para aquele que serve ao Senhor e tem diferença para aquele que não serve ao Senhor.
Amém? E a Bíblia diz, agora voltando a Zaqueu, ele sobe naquela árvore. Eu não sei a condição que ele chegou até lá em cima. Se arranhado, se machucado, marcado, alguma coisa assim, eu não sei. A Bíblia não relata isso. Mas eu imagino que não tenha sido fácil. Porque também não se fala em outro homem que tenha subido também na árvore. E Zaqueu, ele sobe e ele estava ali atentando para Jesus. Mas ele não sabia que quem estava tentando era Jesus para ele. Amém? Jesus está tentando para essa igreja, irmãos. Jesus está tentando para a sua vida. Jesus está tentando por suas necessidades e por seu coração. E aqui agora nós vimos que quando ele estava em cima da árvore, Jesus para e olha para cima e chama ele pelo nome. Às vezes nós inquietamos, sabe por quê? Achando que Jesus não nos conhece, achando que Jesus esqueceu de nós, achando que Jesus não está respondendo a oração, achando que Jesus está esquecido de nós. Nós não valemos mais nada, meu irmão. É mentira do diabo. Você é muito precioso para Jesus. Você é muito preciosa para Jesus, meu irmão. Não importa a posição que você está. Amém? Deus está sondando o teu coração. Deus está sondando o seu coração. E a Bíblia diz que quando Jesus chama Zaqueu, ele olha para cima e chama Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Amém? Meu irmão, quando Jesus entra na casa de alguém, ele entra para fazer mudança. Não adianta você querer que Jesus entre na tua casa, Jesus entra na tua vida e permanece a mesma coisa, Felipe. Jesus entra para fazer mudança. Jesus entra, meu irmão, para começar a mexer naquilo que você mais gosta. Jesus entra para começar a mexer nos íntimos da sua vida. Jesus, ele vem para colocar em ordem. Aos olhos naturais, parece que desarrumou tudo quando você virou crente em Jesus. Aos olhos naturais, quando Jesus entra, parece que a casa ficou de cabeça para o alto. Não é verdade? Parece que é tudo errado na tua vida. Meu Deus, depois que eu fui para a igreja, está tudo errado. Não, meu irmão. Quando Jesus entra, as coisas nunca mais serão as mesmas. Mas é porque ele começa a colocar em ordem as coisas. E para colocar em ordem as coisas, muitas vezes, ele tem que trazer à luz coisas que você está escondendo, coisas que você não quis tocar porque tua alma é ferida. Mas quando Jesus entra, passará a tua alma. Não é para lembrar o teu pecado, não é para lembrar o teu passado, não é para fazer, meu irmão, trazer você uma derrota, mas é para curar a tua alma. Amém? Não tem como você arrumar um armário se você não tirar tudo para fora, para depois organizando. Como muitas vezes você começa a olhar, arrumar um armário e começa a aparecer ali uma roupa que você tinha muito tempo que não usava e estava com saudade daquela roupa. Não é verdade? Quanto tempo que você não achava aquele material ali nos armários da cozinha, aquela faca, aquela toalha, não é mesmo? Mas a hora que você começou a arrumar, começou a aparecer as coisas. Na nossa vida é assim. E é interessante, quando Jesus diz isso, os primeiros são os fariseus, os primeiros são os acusadores, os primeiros são os religiosos, os primeiros são as multidões que muitas vezes estão perto de Jesus. E não se deixe enganar, meu irmão, a multidão não é a voz de Deus, não. A multidão só quer bisbilhotar, a multidão só quer ver onde você quer chegar. A multidão muitas vezes não está torcendo pelo seu sucesso, a multidão não está torcendo pela tua ida, a multidão quer derrotar você, ele está só esperando o seu tombo. Mas Jesus sabe do teu coração e sabe onde você vai chegar. Bendito seja o nome do Senhor. E é tremendo isso. É tremendo. Porque Jesus, meu irmão, ele entra. Aí a multidão fala: olha aí, como é que ele pode entrar em casa de pecador? Vai comer com o pecador, vai até dormir na casa do pecador. Vai ver o que vai rolar essa noite lá. Não é assim que eles falam, irmão? Deixa falar o que quiserem falar. Jesus dentro da tua casa, quem vai consertar é ele. Quem vai consertar é ele. Do lado de fora pode falar o que quiser. Aqui dentro quem manda é Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: pode falar o que for, mas aqui dentro quem manda é Jesus. Yeshua HaMashiach. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Essa igreja está impregnada com a unção de Deus, revelação da palavra de Deus, a palavra que lava, a palavra que limpa, a palavra que liberta, irmãos. Reteté é bom, mistério é bom, mas é a palavra que te dá base. E é interessante que Jesus, ele entra. E na nossa vida também não é diferente. Quando Jesus entrou na minha vida, muitas coisas eu tive que rever.
Muitas coisas eu tive que conversar. Muitas coisas eu tive que voltar. Muitas coisas eu tive que pedir perdão. Muitas coisas eu tive que retroceder. E é interessante que o primeiro culto evangélico que eu fui, Deus usou uma criança, já falei isso aqui, eu não canso de falar, porque Deus é vivo e verdadeiro. Ele usa uma criança de uns 10 anos e diz para mim assim: olha, o ladrão te roubou muito dinheiro, mas o Senhor vai te restituir 4 vezes mais. Depois que eu fui conhecer a palavra, que eu fui ver que o próprio adversário, meu irmão, ele, quando Jesus entra na vida de alguém, o Senhor mesmo faz que ele devolva 4 vezes mais. E é interessante isso. Houve salvação, entrou a salvação na casa, e onde entra a salvação, as coisas começam a mudar. Começa a mudar. Aquilo que é seu, aquilo que não é seu tem que ser devolvido mesmo, mas aquilo que é seu, você vai ter de volta em nome de Jesus. Amém? Quantas quebras temos que fazer na nossa vida? Quando Jesus entra na nossa vida, quantas quebras temos que fazer? Tem hora que nós ficamos quebrando há 10 anos, não é só um mês não. Tem hora que o Espírito Santo traz as memórias, alguma coisa que você tem que quebrar. Não está te acusando não, porque você está quebrando. É verdade? Algum rancor, alguma mágoa, igual há pouco tempo eu citei, um prejuízo que eu tomei, eu rasguei todos os cheques, eu falei, isso aqui eu não me pertence. Eu não quero ficar pensando nisso, eu não quero ficar martirizando, eu não quero ficar preocupando mais com isso. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que nós temos que arrancar, nós temos que rasgar, nós temos que lançar no lago do esquecimento de Deus. Amém? É verdade. Então, se sua vida está de perna para o alto, ou se algo está acontecendo assim que não está no seu controle, meu irmão, graças a Deus que não está no teu controle. Está no controle de Jesus. Está no controle de Jesus. E hoje Ele está aqui para colocar a tua casa em ordem. Ele está aqui hoje para trocar na sua vida e falar o que está faltando ainda para glorificar o nome dEle. Muitas vezes abrimos a nossa casa para Jesus, só a sala. A sala está sempre bem arrumada. A sala ela é pronta para receber alguém. A sala está sempre organizadinha, não é verdade? A sala está sempre organizada. Muitas vezes a cozinha não está tão organizada. Um chega para tomar café 9 horas da manhã, o outro chega 10. Um chega para almoçar meio-dia, outro chega 1, 2. Muitas vezes a cozinha nem sempre está arrumada. Mas a sala está sempre bonita. A sala está sempre com um tapetinho, né? A sala está sempre com enfeite ali na mesa, não é mesmo? Mas e o quarto? Às vezes tem pessoas que ficam 2 dias sem arrumar um quarto. Não é normal não, mas acontece. Não é mesmo? Aí não entra lá, não, eu não posso levar não, porque às vezes uma visita nem entra no meu quarto, porque hoje eu não tive nem tempo de arrumar, desde ontem já, eu não tive nem tempo hoje, não é verdade? E às vezes a nossa vida, nós falamos, Jesus, entra na nossa sala, mas no meu quarto não, na minha intimidade não. Jesus entra até na cozinha, vem ceiar comigo, papai, mas não entra no meu banheiro não. Irmão, com Jesus quando entra, tem que devolver tudo que não é seu. Tem que arrancar tudo que não é seu. Tem que tirar a revista que não é sua. Revista pornográfica. Tem que rever os conceitos daquilo que a gente vê, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente participa. Amém? Nós podemos escolher o lugar para Jesus entrar não, meu irmão. Ou você convida para entrar, ou você fecha a porta na cara dele. Mais ou menos, Deus não está no negócio. Amém? Nós podemos ver Jesus entrando nessa casa, Jesus transformando essa casa. Eu imagino que dentro da própria casa também pode haver divisões. Às vezes a mulher não concordou. Zaqueu, você vai devolver esse dinheiro todo? Às vezes o filho, que é isso, papai? Da minha herança eu não abro mão. A Bíblia não fala isso. Eu estou falando que na própria casa pode ter divisão, por causa do mover de Deus. Mas não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, glória, fama, nessa terra, que não venha receber 100 vezes mais. Que não tenha deixado pelo nome de Jesus, que não venha receber 100 vezes mais. Está em Lucas mesmo. Amém? Jesus, ele entra. Ele não entra para trazer confusão.
Ele não entra para dividir, para arrebentar, para estragar. Ele entra para consertar. Ele entra para consertar. Amém? E muitas vezes, irmãos, nós temos que descer. Como Jesus falou assim, desce daí, Zaqueu. Descer da nossa soberba. Descer da nossa vaidade. Descer da nossa mente carnal. Ah, não, Deus não é assim não. Então você escuta isso. Não, mas Deus não é assim não. Não é bem assim não, né? É assim mesmo. Deus é juiz. Deus é amor. Mas Ele é fogo consumidor. Amém? E nós temos que descer mesmo. Descer do nosso autoritarismo. Descer da nossa autossuficiência. Sabe por quê? Meu irmão, quem tem que receber agora é o Senhor. Quem tem que ficar no alto é o Senhor. Nós temos que ficar embaixo mesmo. Quem tem que receber agora a majestade é o Senhor. Hoje eu meditava nessa palavra, mas um pouco adiante, a gente vê, até abrindo um parênteses, quando Jesus, ele pede para os discípulos ir ali pegar um jumentinho que estava amarrado. É o filho de uma jumenta. E ali eles colocam as vestes sobre a jumenta, Jesus entra em Jerusalém, né? E todo mundo gritando, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, né? E eu imagino aquele jumentinho pensando que é para ele. Ninguém tinha montado nele, foi a primeira experiência daquele jumentinho. Verdade ou não? Foi a primeira montaria. Foi a primeira vez que aquele jumentinho foi usado. Eu imagino o pessoal jogando ramos de oliveira, de palmas, jogando, né, colocando talites sobre ele para Jesus sentar. Né? E o jumentinho todo serelepe lá. Né? Que o batidinho assim, né? Achando que entende, irmão. Só que não era para ele, era para o Rei da Glória que estava entrando. Era o Rei da Glória que estava entrando. Estava cumprindo, Salmo 24 estava cumprindo ali. O Rei da Glória está entrando. Está entrando o Rei da Glória. Amém? O Rei da Glória precisa entrar na nossa casa. O Rei da Glória precisa entrar na sua vida. Mas como um todo. Amém? Não fica com reserva de domínio para ele, não. Fala, Senhor, entra na minha casa. Cantamos muitas vezes esse hino, né? Entra na minha casa, né? Mas na hora que ele bate ela na porta, eu não posso atender agora, né? Agora não, Jesus. O Senhor me pegou na hora imprópria. Meu irmão, você nunca vai pegar Jesus desapercebido. Você nunca vai pegar ele de surpresa. Amém? E é tremendo isso. É tremendo que o Senhor diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Eu quis dizer com isso, irmão, que as promessas de Abraão estavam sobre Zaqueu e elas estão sobre nossa vida também. As bênçãos de Abraão estão sobre nossa vida. Quais as bênçãos, pastor? Todas as bênçãos celestiais, materiais, todas as bênçãos. A prosperidade, a bênção de Abraão está sobre a igreja hoje também. E ele diz assim, porque este também é filho de Abraão. E no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito seja o nome do Senhor. E lá em João 3,17 diz assim, olha, porque o Filho do Homem não veio julgar. Ele não veio julgar, mas ele veio salvar o que estava perdido. João 3,17. Ele não veio julgar. Amém? Nós podemos encerrar essa mensagem só com mais um exemplo sobre aquela mulher que muitas vezes ontem eu fui levar meu carro no mecânico, e ele perguntou para mim sobre a passagem da mulher adúltera. Eu falei, tem tudo a ver com a palavra, tem tudo a ver com Deus que fala hoje na igreja. Ele perguntou ali, né, se tinha que levar a mulher para ser apedrejada. Eu disse para ele assim, olha, a lei obrigava a levar a mulher e o homem. Lá em Levítico fala que tinha que levar os dois para ser apedrejado, porque ninguém erra sozinho.
mas os fariseus levaram só a mulher. De repente, a segunda parte estava no meio de quem estava acusando. Meu irmão, a justiça de Deus sobre a tua vida não vem de homem. A justiça de Deus sobre a tua vida vem de Deus. E a balança dele é justa. Amém? Por isso você é livre em Jesus Cristo. Por isso que Deus quer transformar nossa vida cada dia na comunhão, na experiência com Ele, na revelação da essência do Espírito Santo. Amém? E essa noite Deus continue falando no nosso coração. Eu queria orar, eu queria que você colocasse de pé. Nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Graças a Pai te damos, ó Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se você recebeu essa palavra, diga amém. Se você... Amém. Quantas vezes eu errei, irmãos? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes dentro do ministério eu errei? Não errei de pecado, você possa imaginar, não, nada disso. Muitas vezes eu errei achando que eu fazer alguma coisa, né? E Deus, Ele vem tratando em nossa vida. Deus cada dia vem tratando em nossa vida. Isso é sobre a minha vida, é sobre a sua vida, é sobre o meu casamento, sobre o seu casamento, é sobre a sua finança, é sobre o seu caráter. Deus vai tratando em nossa vida. Amém? O Senhor vai tratando. Lá, quando eles começaram a construir o templo do Senhor, lá em Salomão, lá com Salomão, eles ajuntaram todo o artífice, todos os profissionais para construir. Ajuntaram pedras, grandes pedras, e foram começando lavrando as pedras, tirando os pedacinhos, tirando as lascas, né? E a Bíblia diz que se ouvia barulho de pedras, ouvia-se barulho de ferramentas, mas quando todas as pedras estavam prontas e começaram a montar o templo, pedra sobre pedra, não se ouviu nenhum barulho. Amém? Às vezes, meu irmão, nós estamos ouvindo barulho ainda de pedras sendo lascadas, mas elas estão sendo preparadas para edificar o templo. Estou falando de coisa espiritual, amém? Às vezes nossa vida parece estar um terremoto. Às vezes nossa vida parece estar tudo de cabeça para baixo, como eu falei. Mas não é não. Vai ter um tempo que o barulho vai cessar. Vai ter um tempo que o barulho vai acabar. Amém? O barulho que eu estou falando é o barulho, meu irmão, do conserto. Porque vai estar pronto, né, pastor? Vai estar pronto para a gente colocar pedra sobre pedra. E vai encaixando. As coisas de Deus, meu irmão, no tempo de Deus, vão se encaixando. As coisas vão se encaixando. Você pode falar isso? No tempo certo, as coisas vão encaixando. Vai encaixando. Aí você começa a falar assim, meu Deus, é isto. Ai, que maravilha. Porque às vezes há um período de tribulação, há um período de vento, há um período daqueles, como muitas vezes mostra aqui no Novo Testamento, o início de um capítulo, o início de uma frase, fala assim, num daqueles dias. Meu irmão, tem hora que nós passamos num daqueles dias que nós nunca queríamos passar. Tem época que nós passamos naqueles dias de que aquela conversa, de que aquele assunto, de que aquela tempestade não podia ter existido aquele dia. Jó, com todo o temor dele, integridade a Deus, Jó falou assim, que o dia que eu nasci fosse amaldiçoado. Ele não queria que existisse o dia que ele nasceu. Mas ele nunca revoltou contra Deus. E Deus vai trabalhando em nossa vida. E as bênçãos começam a chegar. Amém? Consertando a casa começa a chegar coisa nova. Organizando a casa tem lugar para coisa nova. Tem gente querendo comprar fogão novo, geladeira nova. É começar a organizar que começa a chegar as coisas novas. E as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te rendemos graças a Deus
Nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada um de nós. Meu Deus, se ainda, Senhor, temperamentos que precisam ser tratados, ó Pai, marcas, feridas que ainda precisam ser curadas. Meu Deus, o Senhor é aquele que faz a ferida, mas o Senhor também cura a ferida, Pai. Meu Deus, porque há médico em Gileade, há médico, Senhor, Deus, sobre cada necessidade aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, há juiz, há advogado, há engenheiro. Meu Deus, o Senhor conhece cada necessidade, meu Deus, e sabe o que cada um precisa mesmo e pode fazer, porque Tu és o Deus presente, o El Sou, o El Shaddai, Elohim. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada casamento, abençoa cada finança, abençoa cada trabalho, abençoa cada necessidade, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, eu sei como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e mudou a história, Pai. Meu Deus, entra, Pai. Cada dia, Senhor, nós convidamos, entra na nossa casa, Senhor. Nós convidamos, Espírito Santo de Deus, entra e revela-nos o que não te agrada, o que não te louva, Pai. Em nome de Jesus. Se queremos ver grandes coisas, Pai, precisamos de ter grande compromisso com o Senhor também. Precisamos ter mais compromisso com o Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor, Deus, a vida secular também de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cada um, Senhor, espere no Senhor, contente com o Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nos abençoar, ó Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre portas, ó Deus, onde não há porta, Pai. Meu Deus, abra, Senhor, porta onde precisa ser aberta, Pai. Meu Deus, e fecha também as portas que o Senhor não tem para nós, ó Pai. Fecha, Senhor. Meu Deus, como o Senhor fechou ali a porta da arca, onde ninguém pode abrir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fecha, Deus, porta que o Senhor não abriu, Pai. Pai, pedimos perdão, Deus, se há algo no nosso coração, algo que cometemos, ó Pai, Deus, e o maligno já não nos pode tocar, o maligno já não nos pode acusar, porque o sangue de Jesus é que nos justifica, e que nos lava, e que nos comprou, Pai, por amor eterno do Senhor, Pai. Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Te dou graças e louvores, ó Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor. E graças a Deus. Aleluia, Senhor. Você pode dar um glória a Deus e louvar o Senhor com as palmas?